Paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui hoje para mais uma gravação do nosso podcast Avivados. E hoje o nosso convidado desse podcast é o jovem Mateus. Um jovem Mateus que está aí servindo com toda excelência e alegria o reino de Deus. E aí, Mateus, tudo bom? Tudo. Então vamos começar, Mateus, conhecer um pouco da sua história. Eu gostaria de saber, mas antes, Mateus, o que eu quero chamar a atenção da galera aqui? Para curtir o nosso canal, IAD Tempo de Avivamento, clicar lá no sininho, ativar notificações para toda vez que tiver uma novidade, tiver a oração do milagre nas quartas-feiras, tiver a transmissão ao vivo do nosso culto, você receber a notificação e participar juntamente conosco e se alimentar da palavra tão poderosa. Mateus, como que foi a sua convenção? Fala um pouco pra gente, Mateus. Eu acredito, uns 12 para 13 anos e eu fui convidado pela minha tia para ir para um retiro. Foi lá em Humaitá. E nesse retiro eu não sabia o que é. Na verdade, eu não sabia nem o que era retiro. Ela me convidou para ir passear com ela em algum lugar de alguma igreja, que eu não tinha ideia de onde era. E eu fui com ela. Chegando lá, eu descobri que era um lugar que a gente ia ficar por 3 dias, mas eu ainda não sabia o que ia acontecer lá. Vi que tinha pessoas de várias igrejas e no final da noite eles se reuniam para adorar a Deus. Eu também não tinha ideia do que era isso. E uma noite, eu cheguei lá na sexta não aconteceu o culto, chegou tarde. No sábado à noite teve um culto. E aí nesse culto eu vi que tinha pessoa que começava a falar uma língua estranha, vi que tinha gente que começava a pular, eu não entendia nada daquilo. E eu não tinha um relacionamento com Deus ainda, mas eu falei, Deus, se isso é verdade, eu também quero sentir. Uau! E foi naquele mesmo sábado, eu fui batizado com o Espírito Santo lá, sem saber o que era. Eu senti aquilo e nunca mais eu quis parar de sentir vontade de sair da presença de Deus. Aquilo me encheu de um jeito que eu sempre quis mais daquilo. Nossa, Mateus, que incrível! Então quer dizer que quando você, antes desses 12 anos de idade, de você ter ido nesse retiro espiritual, você não ia em outras igrejas, em outras denominações? Eu ia com minha mãe, que ela ia na Maranata, mas eu saía para dormir. Eu sentava lá no banco e dormia com ela o dia todo. O culto todo. E no final não sabia nem o que era falar. Então você não aprendia porque você era uma criança, Você ia porque a sua mãe queria que você fosse. Isso. E aí você não tinha curiosidade de experimentar, de sentir, de participar. Não, eu só chegava lá e dormia. E um belo dia, sua tia te faz um convite de você ir num retiro espiritual. E com a permissão da sua mãe você foi e você viveu esse algo tão sobrenatural. Eu cheguei lá sem saber o que eu fui fazer lá e saí de lá querendo aquilo cada vez mais. Cheio, você na verdade teve um encontro marcado com Jesus. Um encontro marcado. Naquele dia, com 12 anos de idade. Com 12 anos. E foi batizado pelo Espírito Santo. Isso, com 12 anos. Deus. E Mateus, ouvindo a sua história, assim, eu consigo entender que eu acho que Deus falou assim, já que você quer, você falou que você pediu, né? Se aquilo fosse verdade, você fez prova, né? E a Bíblia nos ensina isso, né? Ela nos dá respaldo. E muitas das vezes a gente não consegue. A gente está num ambiente de glória, um ambiente que as pessoas estão recebendo e a gente não recebe porque a gente fica lá mais como espectador. Querendo ver o que vai acontecer, curioso. E aí você entendeu que aquilo ali era bom e se fosse verdadeiro você queria para você também. Eu ainda não sabia o que era, mas eu sabia que era bom. E você queria. Uhum. E você teve esse impacto maravilhoso com a presença de Deus. Sim. E aí, me conta aí, como que foi o restante desse retiro? Depois do retiro, no sábado e no domingo aconteceu o culto e a gente veio embora no domingo. Chegando no domingo, ela me convidou para ir para uma outra igreja. Ela fazia parte de uma igreja lá no Aviso ainda. Aí eu fui com ela nesse dia, minha mãe até foi também, meu irmão, e a gente chegando lá nessa igreja, teve o mover do Espírito Santo de novo. E meu irmão chegou em casa e falou pro meu pai ainda não era convertido, falou que tinha gente pulando, tinha gente gritando lá. E meu pai ficou com raiva, falou que a gente nunca mais podia voltar numa igreja dessa. Meu Deus. E aí foi uma guerra para conseguir vir de novo. Imagina, aí você estava cheio, embriagado do Espírito Santo, querendo mais de Deus, querendo mergulhar.
E seu pai, por não entender, não conhecer, né, não ter experimentado essa maravilha que a gente sabe que é, Ele proibia da proibiu. gente ir. Então, assim, sua mãe já era da igreja, né, de uma denominação. Ela era, mas era como se fosse uma não praticante. Só ia pra um crente de banco. Cumprir um protocolo. No domingo eu vou no culto, tipo Isso. assim. E seu pai, então, a sua família, ela não serviu o Senhor? Não, ninguém da minha família, parte de pai, servia ao Senhor. Aí eu fiquei mais ou menos um ano em casa. Minha tia me mandava mensagem todo dia, mandava pregação. E mais ou menos um ano depois, de 13 para 14 anos, ela mudou da igreja lá do Aviso e veio para outra, que era a Casa de Deus Porta para o Céu. E ela me chamou de novo para ir. E eu perguntei à minha mãe se eu podia, perguntei pro meu pai, e ele me perguntou se era a mesma igreja que gritava, que fazia um monte de coisa. E eu falei que eu não sabia, porque eu nunca tinha ido. E aí ele deixou eu ir um dia. Aí eu falei com ele que eu tinha gostado, que eu queria ficar lá. E todos os dias ele ia me buscar depois do culto, só que ele ficava longe da igreja. Por exemplo, o portão da igreja está aqui, ele ficava uns 50 metros para frente para ninguém ver ele. Em cima da moto, escondido. Acabando o culto, eu tinha que ser o primeiro a sair para ele me buscar rápido. E ele não queria ter contato com ninguém da igreja. Então, podemos dizer que a sua convenção não foi fácil, né, Mateus? Não foi fácil. De início, para você estar hoje onde você está, você teve que ter muita perseverança. Isso, se eu tivesse desistido no momento que tinha acontecido a proibição, talvez eu nem estava aqui hoje. E os seus pais hoje, como que eles são? Fala um pouquinho pra gente. Depois que meu pai começou a me buscar, minha mãe também veio para a Casa de Deus Porta para o Céu. Aí meu irmão veio depois e meu pai viu que se todo mundo estava indo, ele pensou, eu também quero ir para ver como é que é. Porque ele teve uma curiosidade, viu que todo mundo estava indo, ele também, então teve essa curiosidade. Tem alguma coisa de bom nesse lugar aí, né? Porque se todo mundo indo. E aí ele foi para lá no início só como curioso mesmo, mas aí o Espírito Santo começou a trabalhar e hoje, graças a Deus, eles estão firmes na igreja. E o seu pai hoje é um presbítero da Casa do Senhor. É um presbítero. E seu pai e sua mãe hoje são líderes do Ministério de Família, né, Mateus? Isso aí. Então, quer dizer, valeu a pena todo esforço. Mateus, sabe o que veio aqui na minha memória agora? Eu lembro que todo final de culto, que tinha a oração final, né, que fazia aquela fila gigante para orar pelas pessoas, o pastor estava orando e você sempre lá na fila com a foto da sua família, né, Mateus? No celular, impresso. E Jesus salvou toda a sua família. Valeu a pena todo esse esforço. Valeu. Meu Deus, é muito maravilhoso falar tudo isso e sentir tudo isso. E parece que tudo isso aconteceu ontem, Mateus. É muito rápido. Eu acho que foi em 2014 isso. Só quando eu cheguei na igreja. E aí 8 anos já. E de lá pra cá, como que tem sido assim a sua caminhada, Mateus? Quando eu cheguei, na presença do Senhor. Só para prestar atenção nos cultos mesmo, eu não me envolvia em nada. Até que chegou um dia que eu estava em casa e o pastor me ligou. Quando a gente está no início, a gente pensa que o pastor vai ligar para brigar. Sempre acha isso do pastor. Mas ele me ligou para me convidar para pregar pela primeira vez. E quando ele me ligou, eu já comecei a dar aquela desculpa que eu não estava preparado, que eu queria mais tempo, que eu ia deixar para depois. Aí ele falou, então tá bom, quando você estiver mais separado, você me fala que aí eu deixo você pregar. E ele me fez um segundo convite, que era para se eu quisesse participar como superintendente da escola bíblica. Aí ele me fez esse convite, eu não sabia o que era isso, mas eu aceitei. Porque eu estava com aquele desejo de fazer alguma coisa. E eu cheguei nesse ministério da escola bíblica, sem saber nada, fui aprendendo com a diaconisa Mirella, com a irmã Vera, depois veio a Franciele, e eu fui aprendendo com todas elas e aí eu tô na frente dele até hoje. Glória a Deus. Então hoje você é um superintendente da escola bíblica. Isso, voltado para a educação. E é uma coisa que Deus já tinha colocado que eu não entendi. Tanto que hoje, se for olhar a área educacional, é uma área que eu sou apaixonado por ela, é uma área pedagógica. Fala um pouquinho para a gente, dentro dessa atribuição, como que é? O que é ser um superintendente hoje da escola bíblica? Talvez as pessoas que vão nos ouvir não sabem. O superintendente é responsável por acompanhar todas as pessoas que vêm na igreja. Por exemplo, se a pessoa está faltando, manda mensagem para ela o que está acontecendo, se está precisando de alguma coisa. Se eu vejo que a pessoa fica o tempo todo mexendo no celular durante a aula, eu tento entender o que está acontecendo com ela, porque parece que é só vir na aula e assistir, mas não, por trás tem todo o acompanhamento pedagógico como uma escola mesmo.
a gente vê quantas pessoas fazem a lição, quantas têm dificuldade. A gente ouve o que elas precisam melhorar. Por exemplo, tinha algo que estavam reclamando muito sobre questão de slides. Os professores não estavam usando slides e eles estavam achando meio difícil de acompanhar a aula. A gente levou isso para os professores e hoje todo mundo está usando slide. Então, partiu dos alunos uma coisa que a gente trouxe a melhoria para a igreja inteira. É como se fosse um diretor, um coordenador de uma escola. Isso, que presta atenção em cada aluno individualmente para ver como que eles estão saindo no ministério. E na necessidade daquilo para que possa melhorar, né? Isso aí. E aí você começou como um jovem visitante que o pai não deixava vir para a igreja e hoje tem uma responsabilidade tão grande dentro da igreja. E eu sei que não é só isso. Fala mais um pouco aí do que você faz dentro da igreja pra gente. O que você exerce como cargo dentro da igreja? Hoje na igreja, além da escola bíblica, eu faço parte da sonoplastia, de controle de som, de live, área de comunicação, postagem em redes sociais, de YouTube, no UP também, que é o projeto que a gente criou agora. Para novos convertidos, para novos convertidos, que é para ensinar a base da igreja, a base bíblica, para eles começarem o próprio caminho deles. Glória a Deus. E na secretaria também, quando precisa de alguma coisa, montagem de artes, de eventos, essa parte. Com esse tanto de atribuição, Mateus, você é um menino jovem, cristão, e aí você precisa ler, orar, e você estuda também, né, Mateus? Isso. Conta um pouco pra gente como que é a sua rotina, Mateus, em questão de ler, oração, jejum, e o que você faz fora dessa rotina de ser cristão, porque você é um jovem. Você não é só um menino cristão. Você não vive só em função da igreja. Porque a gente tem essa impressão, né? O Mateus vive na igreja. Não, mas o Mateus tem uma vida fora da igreja também. Fala um pouco pra gente aí como que funciona a sua vida fora da igreja. Em casa, eu acordo mais ou menos todos os dias entre 3h30 e 4 horas da manhã. Aí, nesse período, eu tiro o meu período de devocional, de leitura da Bíblia, e depois eu já começo a estudar para fazer atividades, algum capítulo que eu preciso adiantar da faculdade. Eu estudo mais ou menos umas 5 horas até umas 8. De lá, eu me arrumo e venho para a igreja, passo praticamente meu dia todo aqui. Chego em casa, eu continuo estudando. Estudo de até 10, 11 horas da noite, para o outro dia começar tudo de novo. E hoje você está cursando o quê, Mateus? Hoje eu faço 5 faculdades. 5 faculdades. Eu faço letras, teologia, ciência da felicidade, tradução e jornalismo. E dentro disso tudo, o que você pretende depois que você formar? Você pretende exercer alguma coisa no secular, lá fora? Você quer fazer alguma coisa dentro da igreja? Ou você prefere fazer como você tem feito hoje? Essa junção, trabalhar lá fora, como você tem se dedicado aos seus estudos lá fora e também dentro da igreja. O que você pensa para o futuro, Mateus? Na verdade, todas as minhas faculdades são voltadas para a igreja. Eu, na verdade, nunca pensei que eu ia fazer esse monte de faculdade. Porque eu não sei como você dá conta, sinceramente. O meu sonho mesmo era fazer letras. Porque desde o ensino médio eu tive uma professora que me incentivou a fazer isso. Então, meu sonho era fazer letras. Tanto que eu queria fazer presencial, porque eu achava que o único jeito de eu aprender era presencial. Eu fiz Enem, passei na UFMG, passei na UFMT, algumas federais. E quando eu fui fazer minha matrícula, começou a pandemia. E aí foi quando tudo fechou. E aí eu comecei a pesquisar uma faculdade aqui próximo de Linhares mesmo. E descobri a que eu tô hoje. Que eu entendi que foi o plano de Deus para que eu continuasse aqui. Porque até então o plano era você ir para fora de Linhares, né, Mateus? Isso, para Minas Gerais. Você não ia poder fazer tudo que você faz hoje aqui dentro da casa de Deus. Isso, eu ia para lá e lá eu só ia conseguir fazer uma faculdade também. Então eu entendi que foi Deus que permitiu isso para que eu continuasse aqui. Aí eu comecei a estudar letras, 6 meses depois. Com a própria nota do Enem, eu entrei com bolsa de 100% na faculdade, aí eu já não pagava letras. Então, do nada surgiu, do nada não foi o Espírito Santo, surgiu uma vontade de fazer teologia. 6 meses depois, eu fiz minha inscrição, ganhei outra bolsa para teologia. E eu não estava entendendo de onde vinham essas bolsas. Depois comecei tradução, ganhei outra bolsa para tradução. Fui para ciência da felicidade, outra bolsa para ciência da felicidade.
E, por último, agora eu entrei em jornalismo com bolsa de 90%. Então, de todas as 5, eu só pago uma e um preço bem baixo. Então, eu entendi que isso tudo é Deus que está colocando. Exatamente. Porque eu não conheço ninguém com tanto desconto assim, com tanta bolsa. E não é uma coisa que eu procurei. Ela vai acontecendo de um jeito eu só vou aceitando. Eu comecei a estudar com a mesma nota do Enem que eu tive, eu usei nessa faculdade, tive uma bolsa de 100%. Então, letras eu já não estava pagando mesmo. Depois de uns 6 meses, surgiu no meu coração a vontade de fazer teologia. Porque a gente está dentro da igreja, mas a gente às vezes não tem conhecimento desses temas mais profundos. Verdade. Então, aí eu comecei teologia. Entrei em teologia, paguei o primeiro mês, no segundo mês já ganhei outra bolsa de 100%. Aí estudei mais 6 meses. Depois de 6 meses... 6 meses? Não, no mesmo período. Um mês depois de teologia, comecei a fazer tradução. Porque eu já gostava dessa área de linguística, de letras, então tradução ela só ia agregar nisso. Eu entrei em tradução, ganhei outra bolsa também. E uma curiosidade de tradução, que depois que eu lembrei que eu entrei, no ano passado, no Congresso de Missões, Deus usou o pastor para falar que vai me levar em vários países como tradutor. E depois que eu entrei, entendi por que eu tinha surgido esse desejo no coração. Porque eu entendi que Deus já estava me preparando para algo que está vindo ainda. Um propósito maior, né? Uma Isso aí. promessa lá na frente. E depois, esse ano, eu comecei Ciência da Felicidade, que é voltado para o corpo humano, entender sobre o estresse, como lidar com traumas, com luto, alguma coisa voltado para o ser humano mesmo. Tudo isso, né, dentro de um ministério, dentro de uma igreja, você estando em países e lugares, você consegue compreender na vida da pessoa, né? Isso, que vai estudar o cérebro mesmo do ser humano, como que ele age. E agora, por último, eu entrei em jornalismo, porque eu vi uma necessidade na igreja na área de comunicação. Então, Deus me incomodou, porque se tinham pessoas que podem fazer e não fazem, mesmo que eu precise me sacrificar para isso, eu vou me colocar à disposição para aprender. Porque eu sei que tem algo maior ainda e Deus está me preparando para isso. Meu Deus, Mateus, que história, que impactante isso. Porque eu vejo um jovem que foi para a igreja, né, sem a vontade dos pais, mas que hoje dedica 98% da sua vida em estudar e buscar o Senhor e se dedicar para estar fazendo a vontade de Deus. Para cumprir o que Deus me prometeu. Um grande propósito. Eu tenho certeza que todo esse processo que você tem passado hoje faz parte do plano de Deus, para que esse lindo propósito se cumpra na sua vida e lá na frente você vai entender tudo isso. E quais são os seus planos hoje para o ministério lá na frente? Onde você quer chegar, Mateus? Fala pra gente. Deus usou já várias pessoas para falar que o meu ministério é de pastoreio. Então, eu estou me preparando para isso e no futuro eu quero ser um pastor por excelência, Glória como Deus a me prometeu. Em nome de Jesus, Mateus, eu já declaro sobre a sua vida. E aí, jovem, o que eu quero dizer nesse dia para você? Vale a pena você dedicar a sua vida para o Senhor. Vale a pena você ganhar tempo querendo estudar, se capacitar, sim, mas agregar isso para o reino de Deus. Nós temos o exemplo do jovem Mateus, que começou a vir à igreja sem a aprovação do pai e da mãe, mas através da persistência, do desejo no coração, fez o quê? Ganhou toda a família para Jesus. E hoje vive uma vida de devoção em busca de estar na presença de Deus e ainda quer mais. Não quer só estar na presença, quer mergulhar, quer se afogar nessa presença tão gloriosa, né, Mateus? Isso aí. Amém, Mateus. Muito obrigado pela sua participação. Você pode estar fazendo uma oração para a gente finalizar? Posso. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar mais uma manhã aqui. Amém, Senhor, Jesus. que as pessoas que vão ouvir esse podcast possam ser impactadas pelo Teu Eu Espírito, creio que irão, Jesus. Senhor, em nome de Pai, Jesus. que talvez pessoas que estão em dúvida sobre o futuro, meu Pai, ajuda verdade. elas a entregar somente em Tuas mãos. É verdade, Pessoas, Senhor. meu Pai, que talvez estão indecisas, achando, meu Pai, que já estão derrotadas, que não podem Te servir, meu Pai. Mostra para elas o quanto elas são importantes na Tua obra. Verdade. Que o Teu Senhor. Espírito Santo reacenda corações e desejos de Te servir, Jesus. E que eles percebam que nada do que fazemos é à toa, meu Pai. Espírito Santo,
Que onde esse vídeo chegar, que pessoas venham sentir o Em desejo nome de te de servir. Jesus. Ter uma Venham, vida meu Pai, se tem devocional pessoas com que o estão Senhor, afastadas da Pai. tua presença, venham sentir o desejo de voltar, meu Em Deus. nome de Porque o nosso Jesus. objetivo aqui não é se autopromover, não é, meu Não, Pai, Senhor. mostrar o quanto somos melhores ou não, porque não somos, meu Pai. Nosso objetivo aqui é mostrar o quanto o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E que se a pessoa permitir, o Senhor pode fazer o mesmo por ela. Pai, Em toma a nome vida de de cada Jesus. pessoa que vai ouvir. É o que eu te peço, que o teu Espírito Santo vá transformando. Em nome de Jesus. Amém. Amém.